que você vai começar falando? E galera, voltamos com a segunda parte do... Qual que é o título do vídeo mesmo? 5! Salve galera, vocês pediram e nós estamos aqui de volta com a parte 2. Parte 2 do quê? 5, eu já não lembro mais o título, é muito grande. Era tipo 5 experiências e coisas. 5 percepções. Isso. Com 1 ano de Austrália. A gente acabou de completar 1 ano, então a gente vem com a parte 2. Se você ainda não assistiu a primeira parte, volta aí, o Luiz vai deixar aqui pra vocês linkado, mas na primeira parte a gente listou aí as nossas 5 experiências, né, aquelas que mais marcaram durante esse ano. E voltamos agora com a parte 2, a gente teve alguns comentários aí pedindo pra trazer. E estamos de volta. Então a gente vai para o primeiro tema, que é o 6º tema, na verdade, né? E lembre-se de quando a gente dar uma pausinha pra eu conseguir fazer os cortes, tá ligado? Ok, editor. Beleza. Número 6, então, ou número 1 da parte 2. Visto Working Holiday, por onde a Então, gente começa falando, né? primeiro, eu acho que eu posso dizer que a gente é muito sortudo, porque acho que se você está assistindo aí, você tem interesse nesse visto, se você já deu uma olhada em outras pessoas que falam, ou até nos nossos vídeos, você sabe que para o Brasil, para o passaporte brasileiro, só tem 500 vagas por ano. E vários outros países têm algumas milhares. E nós dois conseguimos 2 dessas 500, então somos muito sortudos. A gente deu sorte, porque éramos em 2, então foi uma pressão para aplicar, mas que valeu a pena. No final de tudo, 1 ano que o Working Holiday nos proporcionou aí de trabalho, de experiências aqui na Austrália, e que tem valido muito a pena. Mas acho que o ponto que a gente queria comentar do Working Holiday, né? As pessoas falam muito das vantagens de ser um Working Holiday, e realmente tem muitas vantagens. Por exemplo, poder trabalhar horas infinitas, né? Você não tem limitação de horas como o visto de estudante. Então, se eu quiser trabalhar 40, 50 horas numa semana, eu posso tranquilamente, ninguém vai me impedir. E isso é bom, você vai fazer muito dinheiro. Sim. Na contrapartida, tem a limitação de você não poder trabalhar mais do que 6 meses para o mesmo empregador, embora a gente saiba que rola de você trabalhar pelo mesmo empregador. Você só precisa mandar uma carta para o governo, na maioria das vezes, pelo que a gente tem visto, o governo nem responde, então se eles não respondem, você pode continuar. Você só não pode continuar se eles te responderem com uma negativa. É o que a gente ouviu de experiência de outras pessoas, né, dos grupos que a gente participa, então a gente viu que na maioria das vezes você vai sim conseguir continuar trabalhando para o empregador, né, às vezes você vai arrumar um emprego aí que é muito bom, num lugar que é muito bom, numa empresa, na sua área, talvez você consiga ficar lá muito tempo. E na outra contrapartida que às vezes as empresas não vão te querer, eu acho que principalmente empresas no meio corporativo, né? Talvez eles vão ter um pouco de preconceito com o seu visto, porque você é um Working Holiday, porque eles têm conhecimento de que um Working Holiday talvez só possa trabalhar durante 6 meses para eles, então... E que em algum momento você vai ter que sair para fazer o seu trabalho regional. Se você quer renovar o seu visto, você vai ter que sair para fazer trabalho regional, ou vai poder ficar só os 6 meses, então existe aí um pouco dessa dificuldade de ingressar, eu acho que muito mais no mercado corporativo, né? Eu pensei numa polêmica aqui que a gente nem falou antes. Vou soltar uma polêmica. Mamilos são muito polêmicos. Alerta polêmica. O que é? Que as empresas, além delas saberem que você tem que fazer o seu trabalho regional, que você vai sair, que você tem a limitação de 6 meses, na grande maioria dos Working Holidays são backpackers, né? São os mochileiros. E de onde eles são? Europa? É isso? Tem muito europeu aqui, Muito né? Working europeu, Holiday, velho. porque... Tem muitas vagas para eles não precisam ter ensino superior, eles não precisam mostrar a Comprovação financeira? comprovação financeira, e para os britânicos eles nem têm que fazer o trabalho regional.
Existem vantagens para quem é europeu e vem como Working Holiday, é uma vantagem assim muito fora da casinha, né, do que pra gente aqui, que a gente tem que ficar comprovando que tem dinheiro na conta e que tem curso superior, pelo menos 2 anos, e isso e aquilo, e tem que fazer IELTS, e tem que tirar nota boa no IELTS, e pra eles não Eles nem existe... tem que fazer isso também. Não existe essas dificuldades, sabe, no caminho, então você se depara com muito europeu aqui, mas eu não sei se eu entendi o ponto. Qual que é o ponto que tem muito europeu? Que eles tomam as vagas corporativas? Qual que é? Que eles nem sempre são os melhores trabalhadores. Eles nem sempre são os melhores trabalhadores. Aquele bracinho curto. Bracinho de dinossauro. Então, tipo assim, o cara vai correr pra fazer o mais fácil. Eles são espertos, eles vão atrás daquilo que vai ser mais tranquilo. E a gente tá falando das experiências que a gente teve com europeus aqui, né? Com certeza existem europeus que são trabalhadores, que são esforçados, mas a gente conheceu aqui realmente muita gente que não gostava de se esforçar tanto assim no trabalho e que deixa o trabalho mais difícil Pros outros. Sim. Mas voltando pro nosso ponto, né? Então a gente falou aqui do Working Holiday, poder trabalhar bastante mas que às vezes você vai ter aí uma certa dificuldade em arrumar trabalhos de longos períodos, né? E muita gente vem e fala assim, nossa, você é Working Holiday? Caramba, meu, se eu fosse Working Holiday eu trabalharia 50, 60 horas. Aí eu falo assim, mas você quer ficar mais meia horinha aqui hoje pra gente terminar o trampo aqui? Não, hoje eu quero ir embora, mais cedo. Tipo assim, existe essa visão das pessoas que estão de fora e que não são Working Holiday, né? De que elas falam, porque vocês podem trabalhar muito, então se eu estivesse no lugar de vocês eu ia aproveitar muito. E realmente, talvez um ou outro ali fosse tirar o máximo proveito disso e trabalhar horas, loucuragem, né? Mas, além de ser muito difícil você conseguir essa quantidade de horas, de você conseguir um emprego que vá te dar toda semana 40 horas, mesmo que você possa trabalhar tudo isso, é difícil você conseguir um empregador que toda semana vai chegar e falar, 40 horas para você trabalhar. Ou você vai trabalhar em vários lugares diferentes, né, durante aquela semana, você tem mais de um emprego, então de manhã você trabalha num café, à noite você trabalha num restaurante, final de semana você faz um evento, aí você vai conseguir atingir esse tanto de horas. Mas existe também a questão do cansaço, gente. O trabalho que a gente faz aqui, ele suga muito da sua energia física, sabe? E mental também, né? Mental, às vezes, muito mais do que a física. Mas, por exemplo, eu tô trabalhando num hotel agora, fazendo housekeeping. Tipo assim, eu trabalho de 6 a 8 horas por dia, em sua maioria 6, mas eu chego em casa muito drenada. E tipo assim, às vezes, beleza, eu chego em casa 2, 3 horas da tarde, só que eu não tenho mais energia pra fazer nada durante o resto do dia. Eu não consigo, tipo assim, eu não tenho energia pra limpar a minha casa, porque eu já limpei tanta coisa durante o dia que eu não tenho mais essa força, sabe? E aí as pessoas ficam, porque eu ia trabalhar muito. Às vezes você chega no final do dia e trabalhou muito, mas você ainda você fala, nossa, hoje eu faria isso, hoje eu trabalharia mais, ou hoje eu sairia pra fazer alguma coisa. Mas em sua maioria vão ser dias muito cansativos. Então, existe essa visão da galera de fora, que no final não é a grande realidade. Isso, né? Nesses últimos meses aqui, fim de ano, em Perth, que é tudo bem busy, e as pessoas estão procurando trabalhadores, eu saí aplicando de novo, né? Segundo ano aqui em Perth, aplicando para várias vagas, algumas coisas um pouco já mais bem encaminhadas, né? Tipo, meu trabalho no restaurante, o trabalho na agência que eu faço, tipo, garçom. E eu me vi num momento ali que eu tava com 4 empregos. Meu marido tem 2 empregos, eu não tenho que ficar aqui. Bloqueie as ligações. Você tá gritando com quem? Bloqueie as ligações. Bloqueia você, essa droga. Não tenho que ficar aqui, meu marido tem 2 empregos. Ao mesmo tempo, tentando conciliar. E eu acho que tiveram algumas semanas que eu devo ter feito umas 50 e poucas horas. E são 50 e poucas horas, tipo assim, em pé o tempo inteiro. Você tem 30 minutos de descanso.
não é tudo as mil maravilhas, não é tudo que você vê no YouTube, e a gente está aqui para trazer um pouco da nossa realidade, né? Que talvez seja a realidade de outras pessoas também. Vida social, Lazer, né? lazer em geral, fazer amigos. Bom, Difícil sobre lazer, comentar. eu acho que a gente pode até amarrar no item anterior, que é quando você trabalha 30, 40 horas em pé, limpando o quê? 15, 18 quartos por dia. Chega no fim do dia, às vezes você nem quer sair, você nem quer fazer nada. Você quer um lazer, o teu lazer às vezes é ficar em casa e, tipo assim, se preparar pro dia de amanhã. O final de semana aqui, quando a gente tá nessa vida de trabalhar em hospitality, final de semana ou dia de semana acaba dando no mesmo, porque não é que nem no Brasil que o final de semana todos os seus amigos estão disponíveis e você quer sair no final de semana. Aqui não, você tá no roster lá, Tipo, te colocaram para trabalhar no final de semana, você vai trabalhar no final de semana, seu dia off vai ser, a sua folga vai ser na terça, e você tem que meio que fazer a terça valer a pena. E é difícil você casar os horários aqui, porque em sua maioria, né, principalmente acho que nos seus primeiros anos de Austrália, suas amizades vão ser pessoas que estão na mesma situação, que estão trabalhando em hospitality, assim como você está. Então, a rotina, ela é um pouco incerta, né? Numa semana você está trabalhando 7 dias, na outra você vai trabalhar 5, mas você vai trabalhar no final de semana e vai ter folga na segunda e na terça. E aí os seus amigos estão trabalhando na segunda e na terça. Ou você trabalha à noite, ele trabalha de dia. Então existe toda essa dinâmica meio louca, assim, dos horários de trabalho, que você vai precisar botar certo esforço para conseguir encontrar as amizades que você fazia aqui, né? Vou estar de folga dia tal, então você já tem que combinar com uma certa antecedência com o seu amigo para ver se ele vai estar de folga aquele dia. Por exemplo, hoje é uma segunda, a gente tá de folga hoje, e faz um tempo que a gente não tira folga no mesmo dia. Sim. A gente só se vê à noite, porque eu saio para trabalhar de manhã, o Luiz, ele sai para trabalhar lá para meio-dia, chega em casa já é 10 horas da noite, eu chego em casa às 3 da tarde, então a gente tem esses desencontros de horário, a gente só se vê à noite na hora de dormir. E fazia já uns dias que a gente não tinha dia off junto, né? Sim. Você vai ter que botar esforço para se encontrar com seus amigos, principalmente nos primeiros anos de Austrália, que você ainda tá nessa vida de hospitality, talvez depois, quando você conseguir um trabalho mais fixo, de segunda a sexta, aí beleza, você vai conseguir ter a rotina que você tinha no Brasil. E eu acho que fazendo uma comparação com o visto de estudante, quando você é estudante, você vai para a escola ali, você tem uma rotina um pouquinho mais fixa de ir na escola, de conhecer umas pessoas, de poder desenvolver algumas amizades com um certo tempo, que todo mundo vai passar esse tempo junto, com o mesmo objetivo. E aqui fica difícil da gente desenvolver amizade quando a gente não tá num ambiente tipo de escola, onde tá todo mundo na mesma situação. Você vai conhecer pessoas super novinhas ali, que estão, tipo, 20 anos, 18 anos, estão fazendo intercâmbio e estão, tipo, querendo viver tudo, então... E elas bebem, e, tipo, às vezes você não vai estar nessa vibe. Você, por exemplo, a gente tá nos nossos 26 a 30, então... A gente ainda gosta de sair. E aí você vai conhecer casais um pouco mais velhos, que já têm filhos. E aí a vibe deles já não é nem sair, tipo, pra dar rolê em bar. É rolê de pais, Famílias, né? De família, de parque. É outra... Então você vai conhecer uma grande variedade de pessoas, de estilos de vida. E você vai ter que ver o que se encaixa melhor pra você e tentar... cultivar esse laço, né? Geralmente, se você vem como estudante, você vai ficar 1, 2 anos na escola, então você vai ter tempo de sobra você vai ver aquelas pessoas praticamente todos os dias, né? De manhã ou à noite, então você vai criar um laço com eles. Se você vem como working holiday e você não faz nenhum tipo de curso, você vai ter que... Vai ser o trabalho ou vai ser saindo e metendo as caras num rolê aí. E mesmo quando a gente faz, tipo assim, a gente fez alguns amigos em Darwin. Já não estamos mais em Darwin, estamos muito longe de Darwin. Vou até dar uma pescada no item anterior, quando a gente estava falando de visto, que eu falava, sou working holiday e tal, tô procurando trabalho. Por que você não vai para Rottnest Island, que é a ilha que tem aqui do lado, que é válido, é um CEP válido? E tipo assim, as pessoas pensam que eu vou chegar ali, no único lugar que tem por perto da cidade que é válido, e os caras vão facilmente me contratar, sendo que tem
milhares de europeus, de asiáticos, de britânicos, enfim, também querendo esse mesmo trabalho, fora as pessoas que não são working holiday e que são australianos, às vezes, que estão lá, eles acham que vai ser fácil de eu conseguir esse trabalho. Gente, não é. A gente vê aqui no grupo do WhatsApp que tem algumas milhares de pessoas, direto, pessoal procurando trabalho. Gente, estou desesperado, me mudo para qualquer lugar, a qualquer momento, porque eu preciso completar. E aí, às vezes, é isso, você vai ter que ir pro Cafundó para fazer o trabalho. Enfim, fecha parênteses. Item 8, ou o terceiro item desse vídeo, que é Saúde. saúde. Eu tenho uma experiência com a questão de saúde aqui na Austrália que não foi muito boa, não. A gente tem essa tendência a reclamar, né, da saúde do SUS e falar como é ruim, como é demorado. Eu utilizei muito o SUS na minha vida quando eu tava crescendo, né? Nem toda a época da minha vida eu tive um plano de saúde, meus pais tiveram condições, então eu lembro de ir pra postinho e sempre consegui o atendimento que eu precisava. E aí quando a gente chega aqui na Austrália e você não tem direito à saúde pública aqui, né? Eles têm saúde pública, mas a gente não tem direito. É pública, né? Eles têm lá um sistema que funciona pra eles, enfim, mas a gente não tem direito. A gente chegou aqui com o... É um seguro viagem que cobre despesas médicas em casos de emergência e urgência. E durante praticamente o ano todo ali, acho que 8, 9 meses, a gente não precisou de usar, né? Mas chegou um momento que eu precisei. Tive uma infecção urinária, que no final não era uma infecção urinária, então foi um rolê para tentar resolver essa questão. E eu tive que passar em vários médicos diferentes. Eu usei o meu plano, meu seguro-saúde, mas eu também tive que pagar do meu bolso em algumas situações. Mas esse seguro viagem foi um BOzão para usar, tipo, eles queriam indicar a clínica que eles queriam e eles iam reembolsar só uma parte e eles tinham que estar em contato com a clínica enquanto a gente estava lá para a gente não efetuar o pagamento e sim ser feito o pagamento por eles. Enfim, foi uma novela, assim. O seguro viagem não foi a melhor experiência também, mas eu também tive a experiência de pagar do meu bolso, né? Então, quando eu percebi que o seguro viagem não ia funcionar, eu fui numa consulta particular mesmo, paguei lá pro médico, eu tomei remédio, não resolveu, aí eu fui num outro médico diferente, também não resolveu, e aí chegou numa situação que o médico olhou pra minha cara e falou, é isso aí, tipo... Eu vou abrir um parênteses que aqui, você sabe que você tem que passar no dermatologista, e você liga lá no dermatologista e você fala, beleza, eu vou aqui já no cara que sabe, né? Um oftalmologista, qualquer coisa assim. Aqui, para você ser encaminhado para qualquer especialista, você tem que passar no clínico geral primeiro. O clínico geral vai fazer de tudo para não te passar no especialista. Parece sacanagem o que eu tô falando, mas é assim mesmo. Ele vai querer fazer você ir 2, 3, 4 vezes passar com ele, fazer exame, tentar isso, tentar remédio, tentar não sei o que, para depois, em última instância, ele vai te passar para um especialista. E outra, quer te passar para um especialista? Eu fiz um exame aqui, o resultado do seu exame não vai para você, o resultado do seu exame vai para a clínica. Vai direto pro médico. Se você vai passar numa outra clínica, você quer aquele resultado, você tem que pagar para enviar esse resultado para outra clínica. Então, se você vai tirar do seu bolso, acaba ficando muito caro. E o ponto aqui, tipo, talvez nem seja tanto dinheiro, porque se fosse pra eu ter pago, eu gastei uma grana, né, com exames e com consultas. Se eu tivesse pago todo o dinheiro que eu paguei e tivesse resolvido, ok, eu teria sido o menor dos problemas, né, eu ter gasto todo esse dinheiro. O problema foi que a gente não sentiu que os médicos, eles estavam tão interessados em ajudar. Até hoje, o meu problema, ele não tá 100% resolvido. Agora que eu tô começando a melhorar, tipo, naturalmente, o meu corpo que, não sei, ele tá lutando aí contra o que tá acontecendo internamente e agora eu tô melhor. Era sempre esse tratamento de, o que você quer que a gente faça, né? A gente já fez, eu já te passei antibióticos, eu já te passei isso.
Pra fazer um exame foi um parto. A gente teve que pedir pro cara, falar assim, você pode, por favor, fazer uma solicitação de um exame que eu vou ter que pagar particular super caro mesmo? No final eu fiz a tomografia, que foi um alívio ter feito o exame, mas também não me ajudou muito. E aí depois que você faz uma tomografia e não dá nada na sua tomografia, e aí, né? Aí O médico olha pra sua cara e fala, beba bastante água. Foi isso que ele falou pra mim. Aqui, você passa no médico, ele te atende por 2, 3 minutos, ele não encosta em você. E se a consulta que era para ter durado 5 minutos no máximo, ela dura 10, você paga por uma consulta estendida, que é quase o dobro do preço. O valor altera, né? Tá, eu fui acho que em 6 médicos diferentes. Quando a gente voltou pra Porto, eu fui em uma outra, em mais uma médica aqui, então... Que foi tão... Que me disse a mesma coisa que os outros médicos disseram, gente. Então, não tem muito E pra aí, escorrer. essa última médica que eu fui, que também era uma clínica geral, eu não consegui passar num especialista até hoje. Todos os médicos que eu passei foram clínicos gerais. Essa última, ela falou, olha, se você conseguir os resultados da ultrassom que você fez, que está lá naquela outra clínica, né? Então que eu tenho que ligar lá e pagar e pedir para eles mandarem para essa clínica nova. Aí ela vai olhar os exames, aí eu vou ter que voltar lá, pagar para uma outra não consulta, existe porque retorno. não existe esse negócio de retorno, né? Então eu vou ter que voltar lá para ela falar, olha, não tem nada aqui no seu ultrassom, então eu vou te passar para o especialista. E aí eu vou ter que pagar para ir lá no especialista e provavelmente é mais caro, né? Porque é um especialista. Por alguma sorte, Deus olhou pra mim e falou, ok, minha filha, depois de quase 6 meses lutando, vou te ajudar, vou te dar uma cura sem você precisar ir em mais médicos. E aí agora eu comecei a melhorar, mas a experiência não foi boa. Com relação aos planos de seguro viagem, a gente fez um no Brasil, por um período, se eu não me engano, de 6 meses, e foi o que a gente tentou utilizar, teve problema, etc., e a gente teve problema justamente, acho que umas 2 semanas antes dele vencer. E quando chegou no dia de vencer, eu liguei lá na corretora e eu falei, eu quero estender, porque a gente está tentando resolver aqui uma parada e tal. E eles falaram, a sua extensão ela não foi aprovada. Então, essa foi a nossa experiência com esse seguro de viagem aí. E aí depois a gente partiu para um outro seguro viagem também, que a gente viu aí várias pessoas usam ele, se chama Safety Wings. Não estamos ganhando nada por isso, poderíamos estar, mas eu vou deixar um link aí, tem um código de indicação que vocês ganham $20 americanos de desconto. Então se você for fechar aí uma viagem e quer colocar um seguro viagem, a gente não teve experiência nenhuma com esse, não tivemos que usar, mas algumas pessoas falaram positivamente dele e é o que a gente está agora. Item 9, o número 4 dessa parte 2 do vídeo, a gente vai falar sobre transporte aqui. Quando a gente chegou, não muito tempo depois que a gente chegou, a gente conheceu um pessoal que já estava aqui há bons anos, assim, 8, 9 anos, e eu lembro de ter perguntado para um casal, assim, que dica você se daria hoje para você chegando aqui? E o cara tinha me falado, a primeira coisa que eu falaria era para ele ir atrás de um carro. Gasta seu dinheiro com um carro, porque com um carro você não vai estar perdendo oportunidades de trabalho. E aí a gente começou a realmente procurar carro para comprar. Tem muito carro usado aqui, barato. Os carros aqui, eles têm quilometragem muito alta e eu acho que é um negócio um pouco comum. Esse carro com 150, 200 mil quilômetros rodados. E é muito comum o pessoal revender, então assim, com $3.000 você consegue comprar um carro usado tranquilamente, ali pelo Facebook. Parece que é uma forma bem simples de você comprar, você só assina uma papelada, vai no Detran aqui, meio que registra isso e tá tudo ok. E a gente quase comprou um, porque a gente estava pensando em ir numa fazenda aqui próxima, né, para trabalhar em fazenda. E a gente acabou não comprando, a gente alugou por algumas semanas, que também não é incomum você alugar tem alguns brasileiros que alugam veículos, então a gente alugou por algumas semanas.
Na minha visão, a gente fez muito bem de não ter comprado, especialmente por a gente ser working holiday e a gente ter essa vida instável, a gente ter que se mudar. Então não fez sentido pra gente comprar carro. Mas também eu não sei, mesmo se a gente tivesse ficado o tempo inteiro aqui em Perth, se valeria a pena a gente ter comprado carro. Às vezes vale a pena você morar num lugarzinho um pouco mais perto de uma estação e não ter que desembolsar aqueles 2, 3 mil dólares com um carro e usar o transporte público, que aqui em Perth pelo menos tem os seus contras, mas eu acho que é positivo. Além de todos os valores escondidos que a gente não vê, né? Você tá comprando 3 mil, a pessoa fala, mas depois eu vou vender o carro. Só que você tem gasolina para colocar toda semana. Você tem, o teu carro deu um pau ali, às vezes é $1.000. Às vezes... você tem que pagar imposto também pro Detran. Talvez para algumas pessoas façam sentido, né? Às vezes dependendo do tipo de trabalho que você quer arrumar aqui. Às vezes você quer trabalhar tipo numa construção e geralmente para você trabalhar em construção você tem que chegar muito cedo no trabalho, tipo 6 horas da manhã você tem que estar lá. Ou você quer realmente morar mais afastado da city e pagar menos no aluguel, aí você precisa ter um carro para chegar mais rápido nos lugares. Então tudo vai depender do estilo de vida que você quer ter. E pra gente não fez sentido, valia mais a pena pagar um pouco mais caro e morar perto da cidade, e aí andar de trem pra lá e pra cá, e o que funciona muito bem pra gente aqui, a gente não teve muitas dificuldades aqui com o transporte público. Quando a gente estava limpando casa, era meio complicado, porque às vezes uma casa tá aqui e a outra tá aqui, e não tem esse trajeto de ônibus, então você tinha que meio que ir até o centro da cidade para depois voltar aqui para cima. Vai daquilo que você quer fazer, né? Tem gente que já chega aqui já com dinheiro para comprar carro, já vem preparado com 3, 4 mil dólares separadinhos ali para o carro. E às vezes isso vai fazer sentido. Pra gente não foi tão importante, né? Sim, eu acho que a gente fez uma escolha perfeita, honestamente. Não fez falta. E mesmo que a gente estivesse pensando em... Muita gente vem aqui pensando em fazer road trip, né? É difícil você comprar um carrinho lá no UAU com 200 mil quilômetros rodados, que já teve trocentos donos, e você confiar nele para você fazer uma viagem no meio do deserto, para atravessar o deserto, sabe? Você vai confiar que ele não vai dar pau e tal. Então, enfim, pra gente fez super sentido ficar com o transporte público, que nem sempre é dos melhores, mas pra gente serve super bem, ele não é lotado. Mesmo quando ele é lotado, as pessoas falam que ele tá lotado. Pra quem é de São Paulo, é vazio. E olha, aqui as pessoas falam muito mal do transporte público de Perth. E pra mim, quando eu cheguei aqui, tipo, nas primeiras semanas, a gente ia pegar o trem ou o ônibus e tem um aplicativo aqui que ele mostra, né, que horas que você pode sair de casa para pegar aquele ônibus que você precisa. Pra mim sempre funcionou muito bem, e talvez seja porque a gente vem de São Paulo, onde o transporte público, apesar de ter muito, né, não funciona tão bem assim, não é pontual. Às vezes você chega no ponto no horário e você chega atrasado porque, enfim, trânsito e o ônibus se atrasou. Mas aqui, vez ou outra, rola um atraso, assim. Eu nunca cheguei atrasada no meu trabalho aqui. Eu sempre saio de casa no mesmo horário, o ônibus passa no horário certinho. E a maioria dos ônibus, eles têm um GPS que você consegue acompanhar em tempo real onde ele tá. Eu gosto. Pra mim é ótimo. Eu não reclamo muito, não. Eu também não. Eu não reclamo, não, porque em São Paulo era 2 horas no trânsito, de ônibus, de trem, então aqui não existe muito essa coisa de trânsito, é mais a logística que não faz sentido mesmo. Item 10 ou 5 deste vídeo. Lembra qual que é? Não, qual que é? Estamos no dia, hoje é exatamente dia 22 de dezembro e a gente vai falar sobre datas especiais. A gente chegou ano passado, fim de outubro. Natal pra gente é muito importante, uma data que a gente sempre passa em família e a gente gosta muito, Natal, Ano Novo. Passar datas especiais, comemorativas longe da família pra gente é meio dureza, né? Dureza, principalmente se você não tem uma rede aqui que você é muito próximo, né? Tipo, aqueles amigos que viram família,
E aí você tem esse suporte emocional ali, que vai ser muito difícil, acho que principalmente no primeiro ano ali, porque você ainda tudo muito novo, você ainda não criou essas conexões tão fortes. Então é complicado. E eu até tava comentando com o Luiz antes da gente começar a gravar esse vídeo, hoje é dia 22 de dezembro, né? Uma segunda-feira. Depois de amanhã é dia 24, né? Aquele dia que tipicamente no Brasil a gente acordaria cedo e aí nossos pais já estariam na cozinha começando a preparar a ceia, né? O peru e tempera isso e faz aquilo e bota no forno, porque aí tem que... E é toda uma preparação, e às vezes nem começa antes do dia 24, né? Do dia 23, já ali no início do mês de dezembro, você já começa a sentir uma vibe diferente, né? Tipo, todo dia parece que é um final de semana, pelo menos era essa a nossa vivência lá no Brasil. Dia 22 pra gente lá seria um sábado, hoje é segunda, mas a gente Não que a gente não estivesse trabalhando, mas é que o ritmo do trabalho já seria outro. Mesmo que a gente estivesse trabalhando ainda no dia 22 lá no Brasil, o ritmo é outro, tipo, o sentimento é outro, então você já tá mais animado, você já tá fazendo as coisas com outra vibe. Enfim, até passar o ano e vai novo, passando, você ainda tá comendo comida da ceia, você ainda tá naquele até sentimento gostoso de final de ano, de Natal, e é muito ruim, gente. Se você é uma pessoa que passava, né, o Natal com a sua família e fazia troca de presentes, brincadeira e comida gostosa e joguinho, então é dureza. E aí tem outras datas também, né? Meu aniversário, em janeiro eu faço aniversário, aí depois vem o aniversário do Luiz. Se você tá acostumado a ter essas datas comemorativas, assim, Dia das Mães também, né? Dia das Mães, os aniversários dos nossos pais. E festa junina, nossa, passou festa junina há um tempo atrás. E aqui não tem isso. Talvez você que esteja aí, você tenha conseguido criar esse laço com pessoas que acabam sendo sua família aqui, mas ainda assim eu acho que não é igual, né? É diferente. Bom, falamos sobre os nossos 5 itens aqui. Se você não viu a parte 1 aí, dá uma olhada no nosso canal, que a gente tem a parte 1, a gente tem outros vídeos bem interessantes também. Se você está pensando em vir para a Austrália, se você está pensando em aplicar para o Working Holiday Visa, a gente tem várias dicas aí, várias experiências que a gente viveu, que vai somar aí em tudo que você já está pesquisando. Quem chegou até o final do vídeo, comenta aqui. Pra gente saber que a pessoa entende. Então, se você chegou até o final do vídeo, comenta aí festa junina pra gente saber que vocês chegaram aqui. Deixem aí o que vocês acharam e se vocês tiverem perguntas ou sugestões também. Lembra de deixar também o famoso joinha e clica aqui no subscribe. E precisa acompanhar os próximos vídeos. É isso. Valeu, galera. Feliz Ano Novo e Feliz Natal!